Ó, o Ricardo Sierra mandou aqui assim. Pergunta o que ele acha da parte da Bíblia que Moisés legitima o estupro de crianças e se é esse o tipo de valor que ele acredita. Moisés questiona os soldados por deixar as crianças vivas. Como assim deixaste as mulheres vivas? Matem todos os homens entre as crianças e toda mulher que já conheceste algum homem. As que ainda forem vivas, deixe-as viver para nos servir sexualmente. Fonte Bíblia, números 31, versículo 15 a 18. Caralho, não sabia que tinha essa parada na Bíblia. Não, muita gente cita essa passagem. Muita gente cita também, né, o cerco a Jericó de Josué contra os cananeus, né, onde também Deus ordenou que matassem todas as mulheres e crianças. E as pessoas, quando elas citam essas passagens da Bíblia, elas se esquecem do momento histórico e do plano de Deus e da pedagogia divina. Elas acham que elas vivem aqui no Ocidente do século XXI, com tudo bonitinho, com tudo organizadinho, e que agora elas vão aplicar a ética do Hans Hoppe na Bíblia. E não é assim. Deus se revela para o povo israelita. Esse povo israelita cercado de inimigos tinha a missão não só de sobreviver fisicamente, mas de conservar toda a doutrina de Deus Pai que foi revelado para eles, certo? Quando Deus ordena esse tipo de coisa, o que ele está falando? Não deixe que nenhuma mancha espiritual macule o povo israelita. Então, Ele se não tá deixar... falando pra comer crianças, não. Não tem nada de estupro de criança ali. O que ele está falando ali... Pareceu estupro de criança, o que Não, tava ele escrito fala ali, para matar cara. as crianças. Falou também prazeres sexuais, negócio assim, né? Que lê de novo essa parte. Como assim deixaste as mulheres vivas? Matem todos os homens entre as crianças e toda mulher que já conheceste algum homem. As que ainda forem vivas, deixe-as viver para nos servir sexualmente. Ah, ele tá falando Então, sobre as das mulheres, não tem né? estupro de criança de jeito nenhum. Entendi. Então só estupro de mulheres. E também não era então tudo estupro. bem. Também não era estupro. Não era estupro. Não, naquela época tinha aquele concubinato, as mulheres que eram conquistadas, então elas faziam parte do harém. Entendi. Então não era um estupro. Elas eram feitas escravas e consentiam a sexuar. Então era aquela coisa de deixar uma descendência espiritual. Entendi. É que quando as pessoas criticam essa parte da Bíblia, e que também tem essa passagem ali nos cananeus ali de matar as crianças, por quê? Matar as crianças para que não houvesse descendência da falsa espiritualidade. Vamos concordar Tirar que a não importa descendência o dos- tempo que isso tava, é uma merda, né? Ensinar isso é uma merda de Não, qualquer Pela lugar. lei não- natural é uma merda, mas se é uma ordem divina, por definição, não é uma merda. Tinha que ser feito. Entendi. Da mesma forma, vamos supor que um parente meu morre e ele vai pro purgatório. Aí fala, você quer que o seu parente asse por 100 anos num fogo pior que o pior vulcão do mundo? Eu não acho isso legal. Sim. Mas se Deus mandou ele pra lá, é porque é justo. Tá. Tem uma crença em Deus que eu não tenho aí. Então, quando Deus ordena isso, ele tá falando o quê? Para manter a pureza e a descendência espiritual do povo de Israel. Se não fosse isso, Isso imagina... não foi Deus. Isso foi só apenas um homem que se colocou no papel de Deus, escreveu essas barbáries na Bíblia e as pessoas acreditaram. Não, isso foi revelado a Moisés. Ah, entendi. Mas aí que tá. Se não fosse isso, nós não teríamos o Deus monoteísta judeu que se revelou no cristianismo, não teria cristianismo hoje. Provavelmente a humanidade já teria se matado nesse ponto. Se eles não tivessem matado as mulheres e as crianças naquele momento. Se não houvesse a descendência espiritual pura do povo de Israel, né, que depois recebeu a plenitude da revelação em Cristo, hoje eu não estaria aqui conversando com você porque nós teríamos sido extintos. Entendi. Nós teríamos nos matando. Pensa como é que é o mundo sem o Deus dos judeus. Era sacrifício de criança, era estupro adoidado. Eles estão matando as crianças Não, aí, é porra. sacrifício de criança por nada ali. Pro nada, não, pro Deus deles. Assim como o Deus da Bíblia tá falando pra Não, matar as crianças. aqui tem um propósito. Porra, mas pra eles também acreditam que tem um propósito. Aqui tem um propósito de planificação da revelação divina. Ah, Se mas não fosse a preservação da pureza espiritual do povo de Israel através da construção dessa descendência e da eliminação de toda a descendência impura, o mundo seria tomado pela barbárie, não haveria civilização. Entendi. A Não Grécia- concordo, Grécia mas não- eu entendi. Grécia e Roma, que eram as civilizações mais top que tinha, Aham. não caíram? Caíram. Então, o que ia ser do resto da humanidade? Entendi. A gente só tá aqui por causa disso. Bom, são nesses momentos que eu acho que nada faz sentido nessa vida. O pessoal não entendeu que o importante é a salvação das almas. Não, sim. O mesmo sim. Deus que mandou Moisés fazer isso, e mandou Josué fazer aquilo, também permite que exista todo mal no mundo.
Concorda comigo? Mas ele não mandou fazer, Ele né? não poderia, Deus não poderia acabar com o câncer hoje? Poderia fazer qualquer coisa se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Poderia. não sei o quê. Mas existe uma pedagogia que perdura até hoje. O que é o mal? O que é o se afastar de Deus? O que é a impureza espiritual? São males que são os verdadeiros males, os males absolutos, metafísicos. Entendi. O verdadeiro mal que existe é perder Deus para a eternidade. O que Deus precisar fazer para nos ensinar a nos aproximar dele, permitir as doenças, permitir as guerras, permitir o Dória, permitir... Uma coisa é permitir, outra coisa é incentivar, né? Ou ter que tomar medidas mais extremas. Não foi o mesmo Deus que mandou a inundação, que matou todo mundo, menos a família de Noé? Foi, mas ninguém acredita nisso. Eu acredito. Você acredita mesmo que realmente aconteceu inundação em Noé e o caralho? Sim, e as ovelhas e as os girafas dentro de um barco? Os arqueólogos comprovam. Não compravam porra nenhuma, Paulo. Comprovam pedaços da arca em montanhas, que não tinha como estar inundada hoje. Desculpa, eu sou descrente nesse sentido. Mas cético. o fato... Tudo bem, não vou discutir aqui a veracidade histórica, embora eu acredite nisso. Mas fazendo a questão da Teodiceia, né? Por que Deus permite o mal no mundo? É isso. Eu acho que Deus pedagógico. permite o mal no mundo porque um mundo sem o mal seria um mundo sem liberdade, né? Ele preferiu dar liberdade pra todos. Perfeito, ponto. Liberdade para amar a Deus significa liberdade para não amar a Deus. Sim. É isso. Um mundo onde só o bem é permitido não é um mundo livre, né? Mas continuamos ali. Ó, o mesmo Ricardo Sierra que mandou essa pergunta aí com esse versículo da Bíblia, mandou a seguinte, ele perguntou pra você, Cogos, em que parte você acha que a sua religião entra em conflito com o libertarianismo? E se você acha que seu fanatismo religioso estragou sua reputação? Eu não sou um fanático religioso. O fanático religioso é alguém que não usa a razão. Pô, você falou pra mim que acredita que existia um barco gigantesco com todas as espécies dentro dele que sobreviveu a um dilúvio que matou o resto da humanidade. Sim. Isso não tem lógica racional nenhuma. Por quê? Porque a probabilidade disso ser verdade é zero. A probabilidade de qualquer coisa ser verdade é zero. A probabilidade do universo resultar nessa garrafa aqui e não aqui é tendência. Bom, a probabilidade de eu soltar essa garrafa e ela cair não é zero. Eu tenho certeza que é 100%. Por causa que as coisas funcionam de um jeito, né? Então, agora, vamos voltar no tempo. Teoria do caos. Ah. Como você sabe que não houve uma inundação, se não só os judeus falam em inundação, mas outros povos também? Por exemplo, a epopeia de Gilgamesh é sobre uma inundação. Os babilônios falavam em inundação, os fenícios falavam em inundação. Houve uma inundação. Às vezes a inundação é uma metáfora para algo que é recorrente nas sociedades, como uma metáfora, né? Mas todos eles teriam a mesma ideia? Mas, tipo, se houvesse realmente uma grande inundação, como houve já lá na pré-história, quando, sei lá, o asteroide atingiu, aí choveu pra caralho, eu sei que já aprendi isso na escola. A chuva paleozoica. E tal. Aí houve uma grande inundação ali. Essa aí eu já não acredito tanto. Porra, mas e essa aí a gente tem evidências, tá ligado? A gente tem... Você vai na rocha lá, você vê as paradas. Isso aí são hipóteses científicas. Sim. De como é que se formou a Terra. Agora, pela própria ideia do que é o método científico, até hoje ninguém aplicou o conceito da falseabilidade científica nessas teorias geológicas de bilhões de anos aí. Bom, a gente tem onde o asteroide bateu, dá pra ver, a gente tem... Não, que um asteroide caiu lá em Yucatán, ok. Tem Tá. a camada lá de sei lá de que metal lá. Ok. Agora, quando esse asteroide caiu e quais foram os efeitos, aí já entra no campo das hipóteses. Eu não estou dizendo que não aconteceu. Eu estou dizendo que existe ciência, fatos científicos, existem hipóteses científicas. Tá. E existe a palavra de Deus. Para mim, a palavra de Deus tem um peso muito maior do que uma hipótese científica. Então, para mim, faz muito mais sentido acreditar na Arca de Noé do que na chuva paleozoica. E a Porque Terra uma é plana? uma hipótese científica e a outra é a palavra de Deus infalível. Não estou dizendo que não aconteceu a chuva paleozoica. Mas essa eu não tenho certeza. Mas a palavra de mas Deus eu no tenho. Oné você tem. Do A Noé palavra você do tem. Senhor eu tenho. Entendi. Você é muito mais crente do que eu gostaria que alguém fosse. O fato de eu ser racional, eu não ser um fanático, não significa que eu não tenha fé. É que, tipo, é meio absurdo acreditar que Noé, na minha opinião. É tipo acreditar em terra plana, porra. É tipo acreditar em Adão e Eva. Nós temos provas de que a Terra não é plana. Fato científico A que a gente tem Terra não é prova plana. que não aconteceu uma inundação desse sentido. E outra, a gente tem a linha E Adão genealógica. e Eva é real também. Tá bom? Adão e disse, Eva, né? a Eva é tua avó. Tá bom? Mas aí a pergunta dele sobre anarcocapitalismo e... Não é isso? Libertarianismo e religião? Se você acha que a sua religião entra em conflito com o libertarianismo.
ela entra em conflito com a forma fanática do libertarianismo. E isso é fanatismo. A hora que você tem um libertário que se recusa a votar numa eleição onde a princesa Isabel é empatada com Hitler, esse cara é um fanático. Ah, eu não voto, pra mim é tudo político. Se o cara não consegue entender a diferença entre um Bolsonaro e um Lula, se o cara não consegue entender uma eleição hipotética onde a princesa Isabel e Hitler, esse cara é um fanático. Aí você fala, pô, você quebraria o vidro do carro pra salvar um bebê que tá morrendo? Não, o carro é propriedade privada. Esse cara é um fanático. É burro pra caralho. É um fanático. Então, é claro que eu sou um libertário. Eu sou contra imposto, sou a favor de liberar a droga, sou a favor da livre secessão, sou a favor Liberdade de armas, sou contra o Banco Central, contra monopólio, contra todo tipo de tarifa, de regulação empresarial. É claro que o que eu defendo seria uma sociedade livre. Agora, existem situações em que o PNA, o princípio da não agressão, o libertarismo levado às suas situações limites, conflitaria com a moral cristã. E aí eu vou falar, a moral cristã tem precedência, porque antes de tudo eu sou um cristão. Agora me fala quem é o irracional. O cara que prefere cometer omissões ou barbáries em nome do PNA, ou o cara que vai aplicar moral cristã? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.